A Estação Ecológica Guarani, apresentada oficialmente esta semana pela Prefeitura de Ribeirão, foi criada para compensar um dano ambiental do passado. Foram necessários mais de 20 anos de luta dos defensores do meio ambiente, com o apoio do Ministério Público, para que o plantio fosse feito. A Estação Ecológica Guarani tem 43 hectares de área e mais de 72 mil mudas de plantas nativas da região, inclusive frutíferas. Ela está localizada na zona leste de Ribeirão e poderá ser usada para pesquisa e atividades que sejam restritas à preservação. Essa Estação Ecológica Guarani ela vem contribuir para uma maior cobertura do verde do município e seria a terceira grande reserva que a gente teria dentro da área do município, que nós temos o Morro de São Bento, que é Mata Atlântica, a Mata de Santa Teresa e agora essa reserva do Guarani, que é única e exclusivamente de cerrado. As árvores foram plantadas para compensar um desmatamento feito na década de 90 para a construção de um shopping da cidade. Na época, o caso foi parar no Ministério Público, que determinou que o proprietário do empreendimento fizesse esse plantio. E o local foi escolhido por ser área de recarga do aquífero Guarani. A Associação Pau Brasil participou de todo o processo. Quando iniciou a derrubada das árvores, a entidade conseguiu embargar a ação após denúncia ao Condema e à promotoria. Segundo o presidente, o empreendimento não poderia ter sido feito porque a área era de preservação ambiental. Mas aí com toda a movimentação política, etc., né, acabaram liberando a obra, né? Foi prometido na época a construção de 4 parques para a cidade, né? Que não foi cumprido, né? Quer dizer, que mesmo que a gente consiga recompor, nunca vai ser como aquela área original com todas as espécies que existiam lá. O Ministério Público também tem essa preocupação. Nós tivemos um dano ambiental enorme, de proporções imensas, até porque, como já colocamos, trata-se de vegetação de especial proteção, que é o cerrado. 20 anos após, é óbvio que a gente não vai ter uma recomposição, que aquela área não vai ser recomposta da forma como ela se encontrava. O que nós temos hoje são medidas mínimas, uma garantia mínima para tentar minimizar o dano ambiental que ocorreu, que foi, como já colocamos, muito grave. Os promotores do GAEMA alertam que não basta só fazer o plantio. Será necessário um plano de manejo para manter e preservar a nova estação ecológica. Então nós precisamos verificar primeiro, existe o plano de manejo já ou ele ainda será aprovado? E uma vez aprovado, ele tem que ser fielmente cumprido e observado. E aí é preciso vontade política, inclusive, com recursos humanos e recursos financeiros adequados, para que esse plano seja implementado. Senão ele fica só no papel, também não pode. Além disso, Ribeirão precisa de mais unidades de preservação. Dados do último inventário florestal apontaram que a cidade possui apenas 3,3% de vegetação nativa, muito pouco. E por conta disso também existe uma ação civil pública para que a Prefeitura crie uma nova área de proteção ambiental na Zona Leste para a proteção do aquífero Guarani. O que se pleiteia é a não urbanização de 2 setores na Zona Leste, garantindo a permeabilidade do aquífero e a cobertura vegetal, através de uma criação de uma nova área de proteção ambiental, tal como existe no Morro de São Bento. Já que nós temos um rebaixamento severo do aquífero, no importe de 70 metros, a Zona Leste é uma área de franca expansão urbana, então é extremamente necessário que nós tenhamos uma proteção eficaz ao aquífero e que a gente trate a área de recarga com a especial atenção que ela merece. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Secretaria de Meio Ambiente informou que fará um plano de manejo. O empreendimento informou que atendeu dentro do prazo ajustado o acordo firmado com as autoridades competentes sobre o assunto. Gislene Lopes está ao vivo e traz mais informações. Gislene. Púcio, o Ministério Público está de olho nas ações da Prefeitura para a preservação do meio ambiente. Eu converso agora com o professor de Políticas Ambientais da USP, Marcelo Pereira de Souza. Professor, qual o desafio agora para conservar a Estação Ecológica Guarani? Boa tarde.
Boa tarde. Os desafios são muito maiores do que a criação. Primeiro, ela precisa ser efetivamente criada, porque são pequenas mudas ainda, tem todo um trato, muitos anos de trato, a responsabilidade do poder público de criar o conselho gestor, de criar toda a infraestrutura para manter aquela área. Portanto, é um longo caminho ainda. A estação vai compensar o dano feito no passado? Não, claro que não. Quando você ouve falar compensação ambiental, significa que o dano não será compensado de maneira alguma. Portanto, são medidas extremas. No caso específico, de 22 anos atrás, foram construir um shopping novo aqui em Ribeirão Preto e devastaram um cerrado residual. Era o único cerrado existente nessa região de Ribeirão Preto. E agora estão recompondo um lá quase no outro município. Portanto, não apenas do ponto de vista geográfico, mas as funções ambientais foram absolutamente não compensadas. E como deve ser uma compensação ambiental, a escolha da área? Bom, primeiro deve ser dito que acertaram no diagnóstico. É necessária a criação de unidades de conservação na Zona Leste. É necessário criar áreas especialmente protegidas na Zona Leste. Não apenas para o aquífero, mas também pelo aquífero. Agora, naquela região, 43 hectares, uma estação ecológica, o remédio está errado para doente. Quer dizer, não vai adiantar muita coisa uma estação ecológica. Quem sabe um parque municipal, uma outra unidade de conservação de proteção integral que cumprisse as funções ambientais necessárias. As compensações não são feitas de maneira adequada, porque é compensação. Então eu troco a morte de alguém por um punhado de dinheiro. Essas são as compensações. Portanto, o que tem que ser feito é mitigar o impacto, minimizar o impacto e não compensá-lo, porque sempre fica esses efeitos pirotécnicos, né? Professor, além dessa situação, Ribeirão precisa de mais unidades de conservação? Precisa de áreas especialmente protegidas. Eu vou dar um dado. Só na Zona Leste está em poder da Prefeitura Municipal mais de 1 milhão de metros quadrados de área verde não implantadas. Essa estação ecológica que criaram não chega a 500 mil, portanto tem mais do dobro não implantada. A criação é fácil, mas é necessário. Porém, mais necessário que a criação é a efetiva implantação. Um parênteses, se Ribeirão Preto quisesse se tornar mais sustentável, é um campo fértil para isso. A Zona Leste é um deles. A discussão do aeroporto encruado na cidade, no meio da população, é outra. Qual o medo das pessoas em discutirem problemas ambientais com a cidade? Nenhum. Por que isso não é feito? Porque o Conselho Municipal não se torna efetivamente um palanque, um palco de discussão ambiental. Portanto, acho que precisa, antes de qualquer outra coisa, ter uma vontade política de se fazer sustentabilidade. E isso a população está aguardando até hoje. Ok, professor. Muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. É com você, Pussi. Ok, até já.